queridos, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Segundo livro de Reis, capítulo 4, os que acharam, digam amém. Versículo 1, diz assim, é um texto conhecido. Irmãos, é tão um texto que a gente prega, que eu nem sei que eu já preguei, que eu não preguei. Irmãos, é uma loucura, quarta e domingo, né, pastor Rodi? Eu não lembro, às vezes eu falo assim, mas será que eu já preguei? Não preguei? Se eu preguei também, Deus sabe. E uma mulher, das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu disse, o que tenho eu contigo? Dize-me o que tem na tua casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas a todos os seus vizinhos vasilhas vazias, mas não peça poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre seus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchiam. E sucedeu que cheias, que foram as vasilhas, disse ao teu filho, traze ainda mais uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez saber o homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, teus filhos, vão viver do resto. Se você puder e assim você quiser, coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar pedindo para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, é uma alegria enorme nós estarmos na tua casa, nós estarmos na tua presença. Pai, não existe decisão maior de um homem, de uma mulher, a não ser essa, de estar na onde o Senhor deseja que nós estivéssemos. Estar, ó Deus, aqui não é simplesmente frequentar um culto, ou estar aqui, ó Deus, porque nós achamos isso conveniente. Estar aqui é agradar o teu coração, é estar no centro da tua vontade e ouvir a tua voz. Não ouvir aquilo que nós queremos ouvir, ó Deus, mas ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Deixamos de lado toda a religiosidade, deixamos de lado, ó Deus, tudo aquilo que possa de alguma forma nos atrapalhar, ó Deus, de estar conectados com o teu Espírito. Que o Senhor venha confrontar a nossa vida espiritual nessa noite. Pai, com toda humildade, como sempre eu te peço, ó Deus, que eu me esconda atrás de ti. Que nessa noite, ó Deus, eu possa mais uma vez, com muita responsabilidade, transmitir, ó Deus, a palavra do teu Espírito, a vida dos teus filhos que aqui estão, e daqueles que estão nos seus lares. Pai, em nome de Jesus eu oro na autoridade do teu nome, repreendendo toda autoridade contrária que se levanta a este culto. Se existe, ó Deus, no mundo espiritual alguma cilada de Satanás contra as nossas vidas, contra as famílias que aqui estão, ó Deus, e contra aquelas que estão nos seus lares nos assistindo, se existe alguma interferência no mundo espiritual, que a partir de agora, ó Deus, todo esse agir de Satanás caia por terra. E os nossos ouvidos, o nosso coração estejam ligados, ó Deus, à tua vontade e à tua voz em nome de Jesus. Assim eu oro e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Quem veio ouvir a voz de Deus, diga graças a Deus. Queridos, a leitura desse texto me faz entender algumas realidades para os dias de hoje. E algo que eu quero compartilhar, talvez você vai ouvir muitas coisas que você já ouviu nessa caminhada de fé, mas eu acredito que o Espírito Santo de uma forma tem a tratar nos nossos corações alguns detalhes dessa palavra que traz uma realidade muito grande para as nossas vidas justamente nos dias de hoje. Falar desse texto, dessa mulher, dessa família, é falar literalmente de uma família que servia a Deus, apesar, preste atenção, apesar das dificuldades que ela apresenta nesse texto, é muito notório dizer e entender que era uma família que servia a Deus. A própria mulher, quando ela chega diante do profeta, para ela confessar uma situação que está acontecendo, é importante nós entendermos o relato dessa mulher. Ela vai dizer, o meu marido, o teu servo, a qual temia ao Senhor. Note-se que as primeiras coisas que ela se refere da tua casa não são as palavras negativas.
As primeiras palavras que ela se refere do teu lar não são palavras de derrota, por mais que o momento fosse de derrota. As primeiras palavras que ela dirige ao profeta, o homem de Deus, são palavras a qual ela entendia que a sua família estava vivendo, sim, mas a realidade dela era uma realidade diferente daquilo que o marido dela servia, porque ele era temente a Deus. Ela, o homem de casa, marido dela, ele era temente a Deus, era servo do Senhor, mas existia naquele lugar uma situação. Primeira coisa a gente entender, note-se que existem muitos momentos da nossa vida em quando nós estamos atravessando um momento de dificuldade, e esse é um ponto muito interessante que nós precisamos entender. Servir a Deus não nos evita de atravessar pela tempestade, evita que nós naufragamos, mas tempestades sempre virão. Há uma grande utopia de muitos pregadores dizendo, olha, venha para a igreja, porque a partir da hora que você entrar na igreja, irmãos, é como se a igreja fosse um lugar mágico. E o interessante é que muitas religiões acabam dizendo isso. A partir do momento que você entrar na igreja, e acabam colocando a igreja como centro, e não é Cristo o centro de todas as coisas. A partir do momento que você entrar na igreja, você não tem mais problemas. E quem disse isso? Quem foi que disse que estar na igreja não atravessa problema? Então, pastor, é melhor eu não ir? E calma aí que eu já vou te explicar. Estar na igreja, estar na presença de Deus, não me evita passar por dias de dificuldades. Primeira coisa, o próprio Deus disse que no mundo nós teremos aflições. O próprio Cristo disse. O próprio Deus disse que nós passaremos por luta. O sol nasce para o justo e o sol nasce para o injusto. Isso quer dizer o que, pastor? Tem temporal vindo para quem serve a Deus e para quem não serve a Deus. A entender de tudo isso é que nós servirmos a Deus. E o interessante isso, de não só estar na igreja, porque estar na igreja é bom, mas se você estiver na igreja e não estiver servindo a Deus com vontade, de nada adianta, você apenas está frequentando um culto, e não é isso que Deus quer. Estar servindo a Deus não me impede de atravessar por momentos de dificuldade. Porque se eu pedir aqui para alguém levantar a mão dizendo aqui, olha, entre nós aqui, só entre nós, hoje nós estamos limitados, mas só entre nós, quem está aqui hoje e precisa de uma resposta, ou está atravessando em alguma área da sua vida um momento de dificuldade, se eu pedir para levantar a mão, se não a totalidade, a grande parte da igreja vai levantar a mão dizendo, eu estou atravessando por um momento. E automaticamente o que vem na nossa mente? Se eu sirvo a Deus, não deveria passar por dificuldade. Esse é o grande erro. É por isso que cresce uma geração de crente mimimi, chorão, resmungão, que acaba condicionando a sua vida naquilo que Deus, se Deus faz eu fico, se Deus não faz eu não fico. E quem disse que a nossa vida, a nossa caminhada com Deus deve depender dos resultados imediatos que nós queremos aqui nessa terra? Quem disse que está condicionado? Se uma porta abrir, Deus está na minha vida. Ah, se ela não fechar, Deus não é na minha vida. Irmãos, quem disse isso? É por isso que, infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que é mimimi demais. Crente Nutella. Qualquer coisa, eu não saio, eu vou sair da igreja. Qualquer coisa, eu não quero mais saber disso. Por quê? Porque não aguento os confrontos. Porque foi ensinado que estar na igreja, que servir a Deus não passa por problema. Servir a Deus é como se isentasse a gente, assinasse um contrato. A partir de hoje, você não tem problema. Irmãos, quem disse isso? Pastor, só veio de São Paulo correndo que nem um louco para falar isso hoje. Irmãos, eu só estou dizendo para você algo que o Espírito Santo está compartilhando no meu coração. A gente não pode crescer sendo crente Nutelinha, mimimi, a qual qualquer coisa me tira do foco. A qual qualquer coisa me afasta da presença de Deus, a qual qualquer coisa me faz existir. Olha para cá e preste atenção. Se todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, se todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, eu tenho que entender, até aquilo que dá errado para a minha vida, Deus tem um propósito nisso. Aí que entra a maturidade no nosso crescimento espiritual. Por quê? Porque se uma porta se fechou, eu tenho que entender, o Carlinhos testemunhou isso ontem para mim, se uma porta se fechou, eu tenho que entender, se eu estou em Deus, mesmo que ela se fechou, Deus já tem preparado outra melhor. Então eu não posso parar no que fechou, eu tenho que entender que eu preciso continuar prosseguindo para eu chegar no lugar do propósito que Deus tem para a minha vida. E talvez hoje eu esteja falando com dezenas de pessoas hoje aqui que poderiam levantar a mão dizendo, pastor, eu estou passando por um momento de dificuldade.
E não seria nenhuma novidade, nenhuma revelação dizer que tem pessoas que estão aqui hoje, estão nos assistindo, que estão atravessando um momento de dificuldade. E sabe o que tu pode ouvir? O que eu já ouvi um monte de vezes, Ricardo. Você não é crente, não? Você não vai para a igreja? Você não é membro da igreja, da FM? Agora está ficando chique, irmão. Os pessoal olha o nosso adesivinho no carro e fala assim, o que é isso? É rádio? Fala, não, irmão. É FM, Família Monumbi. A gente até estufa o peito e fala, né? Mas se você não vai na igreja, condiciona o estar na igreja a não passar por prova. Condiciona a dizer que tem um rótulo de crente que serve a Deus e não pode passar por prova. E não é isso que Deus está formando. Deus está formando homens e mulheres que sejam fiéis a Deus, independente do momento que estão passando. Irmãos, porque se tem algo que nós somos provados, é quando nós estamos passando pela prova. Se tem algo que mostra a nossa fidelidade com Deus, é quando uma porta se fecha, é quando uma notícia ruim chega, é quando algo acontece na nossa vida e nós permanecemos com nossos pés, não na igreja, mas na presença de Deus, e dizendo, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é fidelidade, e essa mulher nos mostra através dessa palavra. O marido dela era fiel ao servo, era um homem de casa, era temente a Deus, mas estava passando por prova. Agora, o que essa mulher leva primeiro para o profeta, não é as dificuldades. Ela não chega para o profeta e diz assim, ó, eu estou na prova, meus filhos vão ser levados embora. Ela diz primeiro, o meu marido, ele era o meu marido. Estava na prova, mas é meu marido. Teve um desvio na sua caminhada, errou na administração da tua casa, mas era meu marido. Ele era seu servo, isso quer dizer, ele tinha um segmento, ele ouvia o Senhor, ouvia o profeta Eliseu. E por terceiro, ele temia a Deus. Ela valoriza os pontos positivos do que estava acontecendo, para depois ela dizer o que estava acontecendo. Agora, nos dias de hoje, sabe o que acontece? A gente exalta demais o problema. A gente fala, meu Deus, olha aquele gigante, olha o problema que eu estou passando. Você já conversou com pessoa derrotada? Olha para cá. Se você chegar para uma pessoa derrotada e falar assim, eu estou com dor na costa. Aí você não sabe eu estou com dor na costa, dor no joelho, e olha, meu tornozelo está arrebentado. Aí se você falar que você tem uma dor a mais do que essa, ela fala assim, não, porque você não conhece, porque a minha, irmão, pessoa derrotada adora valorizar o problema. Pessoa fracassada, mente miserável, adora valorizar os problemas. Adora valorizar a dificuldade. É por isso que nesses dias tem um monte de profeta do caos aí para fora, dizendo, ai o meu problema, ai a minha dificuldade. Irmãos, ela tinha e era uma realidade. Nós não fugimos disso, mas o que ela mais exaltou era o que ela vivia dentro da tua casa. O meu marido, o teu servo, e temia Deus. Ele passou por um momento, mas nós estamos agora vivendo um momento, mas ele era teu servo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem dias que nós passamos por dificuldade, mas para de exaltar aquilo que é ruim e começa a olhar para aquilo que é positivo dentro da tua vida. Para de olhar o que é negativo. Você cria um monstro, irmãos. Você cria um demônio lá na frente, um demônio da destruição. Será que existe isso aí? Se não existe, eu acabei de inventar agora. Não, porque eu tenho um problema. E a gente acaba olhando para aquele problema, e olhando para aquele problema, e olhando para aquele problema, e a gente não consegue mais ouvir Deus falar, a gente não consegue mais ver outras coisas, a gente só começa a olhar para o problema. Deus está falando com pessoas aqui hoje, maior do que essa dificuldade que você está passando. Tem muitas coisas grandes e coisas maravilhosas que Deus tem para fazer na tua vida. Você pode até estar atravessando por um momento de dificuldade. Deixa eu dizer essa palavra porque eu sei que é profética. Você pode até estar atravessando por um momento de dificuldade, mas Deus está dizendo para você, Ele ainda é maior sobre todas as coisas. Ele ainda é maior sobre esse problema. Esse gigante não vai roubar a tua vitória em nome de Jesus. O meu marido, teu servo e temente a Deus. Note-se que ela fala 3 coisas positivas para depois ela falar uma coisa negativa. Aí ela apresenta o problema. Mas ela apresenta para quem? Para quem não ia resolver? Sabe qual que é o problema, Vivi, nosso? Que nós olhamos e confessamos a nossa vida, irmãos, para quem não resolve. Para quem não pode mudar a nossa vida.
A gente abre o nosso coração e a gente parece uma manteiga derretida, irmãos. E a gente começa, vem cá, irmão, eu preciso falar com você, está tão difícil. Aí encontra outro na rua, vem cá, eu vou contar para você. Irmãos, não mostre as suas feridas para quem não tem remédio para curá-la. O problema é esse, você faz da tua vida um livro aberto. Tem situações, irmãos, que você não deve abrir a boca para ninguém. Tem situações que é você e Deus, é a presença de Deus que vai resolver. É joelho no chão, é cara no pó, essa porta está fechada. Não precisa falar para ninguém, irmãos. Aconteceu uma desgraça, aconteceu uma notícia ruim, dobra o teu joelho, vai para o lugar certo. E quando não existir homem para falar, ele está sempre ligado para ouvir a tua oração. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. O meu marido, teu servo, e temia a Deus, me deixou um problema. Fala comigo assim, problema existe. Fala bem alto, fala assim, problema existe. E aí você vai responder para mim, grande coisa, pastor, eu sei. Realidade existe. Dificuldade existe. O que eu faço com a dificuldade? Esse é o problema. O que eu faço com aquilo que se levanta contra a minha vida? Esse é o grande problema nos dias de hoje. Porque hoje nós temos uma boa desculpa. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que você precisa aprender na tua vida, é ser mais forte do que as suas melhores desculpas. Conhece crente que dá desculpa? Não é nem crente, irmãos. Tem um monte de gente que gosta da desculpa. Eu tô assim por causa disso. Não, eu tô assim porque eu nasci numa família pobre. Não, olha, eu tô assim porque, olha, veio o coronavírus, né? Olha, veja só, pastor, eu até queria fazer isso, mas eu não tenho condições. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Como eu gosto quando as pessoas vêm falar, vem com essas desculpinhas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, dificuldade todo mundo tem, batalha todo mundo tem, mas o grande problema das coisas não mudarem na nossa vida é que nós nos apoiamos demais nas desculpas que nós já criamos dentro de nós. O meu marido era teu servo. Era meu marido, era teu servo, temia a Deus, mas tinha um problema. Mas o problema não ficou comigo, nós vamos resolver ele. O que você tem feito com aquilo que tem se levantado contra a tua vida? Sendo o seu melhor discurso para os fracassos que estão acontecendo? Ou você tem pegado essa situação e criado dentro de você uma ousadia do Espírito Santo para fazer a diferença e mudar? Que o lugar onde o diabo mais tem investido, o lugar de derrota, o lugar de fracasso, tem se tornado e vai se tornar, em nome de Jesus, se você se posicionar, o lugar que você vai mais dar testemunho na tua vida, em nome de Jesus. Pastor, meu problema é o casamento. É aí que você tem que se posicionar. E é aí que eu profetizo em nome de Jesus que será o lugar do maior testemunho da tua vida em nome de Jesus. Pastor, meu problema é financeiro. A porta se fechou, mas vai ficar apoiado até quando? Nas situações, nas coisas que estão acontecendo. Ou vai se posicionar, ou vai para a batalha, ou vai para o campo de guerra, ou vai profetizar no lugar onde você deseja entrar. Irmãos, tem coisa que a gente é louco. Tem coisa que a gente tem que agir pela fé. Irmãos, eu conheço pessoas, irmãos, que iam orar na frente de uma empresa que queria trabalhar. Irmãos, se alguém passasse na rua e falasse, meu Deus, esse cara é louco. Mas o cara passava todo dia, irmãos. Eu conheço irmãos que fizeram isso. Passava na frente da empresa e falava, vou trabalhar neste lugar. Eu vou trabalhar neste lugar. Irmão, se alguém passasse lá e ia falar assim, mas Lucas, você é louco disso? Mas o coração estava tão convicto que eu não estava nem aí, que as pessoas não estavam nem aí. A certeza era que o meu coração estava cheio de fé, que o coração dessa pessoa estava cheio de fé para profetizar e acreditar que uma porta ia se abrir. Quer que eu fale para você o resultado daquilo que aconteceu? Batata, irmãos, Deus é poderoso para fazer o milagre acontecer. Claro, irmãos, que tem coisa que não vai acontecer na tua vontade, tem coisa que Deus não fecha, não abre aqui, porque Ele tem coisa maior, mas eu quero dizer para você, se você não se mexer, nada vai acontecer na tua vida. Aí ela chega para o profeta. O profeta fala uma pergunta, faz uma coisa para ela. O profeta diz assim, quando ela chega para o profeta apresentando um problema, o profeta responde para ela com muita educação. Ele diz assim, o que tenho eu contigo? Imagine se chegar para o pastor, você é tudo desesperado. Pastor, estou passando por um problema. Aí eu olho para você e falo assim, o problema é seu. Ou você vai me amar ou você vai me odiar. Imagine se chegar, pastor, me ajude em oração nisso. Olha, eu estou passando por uma luta. Eu olhar para você sorrindo e dizer assim, o problema é seu. Porque aí que está o erro.
A gente acha que ouvir aquilo que a gente quer é o que vai resolver a nossa vida. Moisés olha para o alto e diz: Deus, o povo quer me matar. Porque estão falando que eu trouxe eles aqui para eles morrer na frente do Mar Vermelho. Aí Deus olha para ele e fala assim: por que você está clamando a mim? Por que você está falando comigo agora? Eu já não disse para vocês que vocês iam sair da terra do deserto, da terra da destruição, da terra da escravidão, para chegar ao lugar da promessa de Deus? Por que você está pedindo agora? Por que você está clamando agora? Irmãos, o que Moisés queria ouvir naquela hora? Moisés, eu sou o Senhor. Eu vou abrir o mar. O problema é esse. A gente vem para a igreja e a gente fala assim: Deus, fala aquilo que eu quero ouvir. Aí a palavra vem de confronto, irmão. Deus dá um sacoalhão na gente. Deus chama a gente de preguiçoso espiritual. Deus dá umas porradas gospel, uns radugues espirituais na gente. A gente fala assim: eu não gostei do culto. Porque a gente vem para ouvir uma coisa e Deus está no meio. Porque Deus nunca vai falar o que você quer. Deus sempre vai falar o que você precisa. E nessa noite Deus está te confrontando a sair da zona de conforto. Irmãos, eu posso liberar uma palavra profética? É só para quem acredita. E se você acredita, levanta a tua mão. Tem coisas grandes de Deus para acontecer na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus: a tua vida não vai ficar do jeito que está. Pastor, está boa, vai melhorar. Pastor, está mais ou menos, vai ficar boa. Mas eu profetizo: se mexe, porque tem coisas grandes de Deus para tua vida. Se é para aplaudir, aplauda com força, irmão. Se mexe. Sai desse comodismo espiritual. O problema está engolindo você e você está esperando. Se Deus quiser, as coisas vão acontecer. E ainda fala o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aí Deus está falando assim: se mexe. Vai procurar ajuda. Tem coisa, irmãos, que ficar parado não vai resolver. O profeta olha para ele e diz assim: o problema não é meu. O problema é seu. Mas o que você tem na sua casa? Há uma outra pergunta. Ela diz: eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. E o interessante desse azeite, se você for estudar, não era azeite que você cozinha, que você faz comida. O azeite que ela estava se referindo aqui era um azeite de grande valor. Era um azeite que era usado no templo. Um azeite para acender as lamparinas. O pouco que ela tinha na casa dela, e ela não entendia, mas o pouco que ela tinha valor. E a gente, às vezes a gente acha que os maiores milagres de Deus vão acontecer com coisas estrondosas, grandes. Meu Deus, pastor, olha, se um anjo passar ali, naquele lugar ali, se eu sentir a asa do anjo batendo no meu rosto, se eu sentir o vento da asa, eu ia falar da cauda do anjo, nem cauda do anjo tem, mas eu ia colocar a cauda agora, não tem problema. Mas se a asa bater no meu rosto, se a luz piscar 10 vezes, ou se alguma coisa acontecer, um arrepio, aí eu sei que é o Senhor. E quem diz que Deus precisa se manifestar desse jeito para a gente entender que é Deus? Irmãos, às vezes Deus vai ficar em silêncio. Quer um exemplo? Fala para mim, aonde que Davi ouviu de Deus no campo de batalha que Deus era com ele? Olha de longe, eu sei que a gente está nos campos meio distante um do outro, assim, mas se você conseguir, olha para um lado, olha para o outro, fala assim, meu irmão, olha para ele, fala assim, olha para cá, meu irmão, fala para assim, olha para cá. Fala para você, deixa eu falar uma coisa para você. Fala, pelo amor de Deus, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Você está de máscara, mas você não é mudo. Vai em mímica, então. Tem alguém que sabe fazer em sinais aqui? Vai em sinais. Mas olha para ele assim, fala em nome de Jesus. Fala assim, Deus não precisa. Fala assim, Deus não precisa ficar repetindo que Ele é com você. Fala para assim, Ele já disse que Ele é contigo. Então não precisa ficar repetindo. Tem gente que é assim, Deus, se hoje o Senhor não falar comigo, eu não saio de casa, irmão, você vai ficar mofando dentro da sua casa. Vai chegar alguém, vai ter só uma caveirinha assim, ó.
Se sentado no sofá esperando Deus falar com você. Uma caveirinha. Eu preciso ter uma certeza. Se Deus disse para mim um dia, eu sou contigo. Irmãos, eu não preciso que Deus fique repetindo na minha vida que Ele é comigo. Às vezes a gente fica querendo que Deus valorize demais as nossas situações que estão à volta da nossa vida, e Deus não precisa disso. Existe uma palavra sobre a tua vida, e se não existe, Deus está dizendo para você agora. Eu falo isso na autoridade de Deus. Deus é contigo, Deus é contigo. Tem coisas que estão à tua volta que talvez você não valorize de forma alguma, e Deus está dizendo para você nessa noite: isso vai ser o início de um grande milagre de Deus. Para de procurar as coisas fora da tua casa. Tem resposta de Deus mais perto de você do que você imagina. E eu sou profeta de Deus para dizer: Deus está virando páginas nessa noite. Deus está virando páginas nessa noite. Eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. Então vai e pede emprestadas a todos os vizinhos vasilhas e não pouco. Fala comigo assim: relacionamento. Não, fala bem alto, fala assim: relacionamento. Quem conhece pessoa chata que levanta a mão? Pode levantar, irmão, não tem problema não. Às vezes é até nós mesmo, né? A gente dá uma migué, fala que conhece porque a gente olha no espelho, né? Deixa eu ver aqui, peraí, se eu vejo algum chato aqui. Ô Beto. Não, mas é, não é não. Nem é. Escute uma coisa. Deus, quando quer te abençoar, Ele vai te dar coisas. Escute algo. Guarde no seu teu coração. Mas quando Deus quer te levar para um propósito maior, Ele não te dá coisas. Ele te coloca pessoas no caminho. Só que tem gente, irmãos, que é tão chato. Mas é tão chato, né, Carlinhos? Que passa pulando debaixo da porta fechada. Pelo vão da porta. Ele é tão chato que ele passa pulando por debaixo da porta. Tem pessoas que expulsam os relacionamentos de perto dela. Porque, irmãos, eu acho que nem ela aguenta ela mesma. Vamos conversar entre nós aqui. Ninguém está mais ouvindo nós. A não ser o pessoal de casa. Mas tem pessoa que é tão chata, irmãos. Mas tão chata, tão chata, tão chata, tão chata, tão chata. Mas tão chata. Mas daí se multiplica por mais um chato ainda. Que é impossível, irmãos, essa pessoa deslanchar na sua vida por propósito. Por quê? Porque toda pessoa que Deus coloca do lado dela, ela expulsa, ela espanta. Agora, olha para cá, preste atenção. Se essa mulher... Quem conhece pessoa chata que levanta a mão? Não, mas assim, essa daí não. Tem uma que mais. Mas quem conhece uma mais chata que essa? Levanta a mão e diga glória a Deus. Imagine se essa pessoa aqui, essa mulher, é essa pessoa que você pensou. E ela chega na tua casa e fala assim: me empresta vasilha, irmão. Eu ia emprestar, eu arrancar o sapato e tacar na testa dela. Fala: some Satanás daqui em nome de Jesus. Pensa comigo, irmãos. Tem pessoas que não conseguem se conectar com outras pessoas. Por quê? Porque elas não conseguem ser transformadas por dentro. E não conseguem entender que tudo na nossa vida existe um propósito. Quando Deus tira uma pessoa, tem um propósito. Quando Deus coloca uma pessoa, tem um propósito. Você já parou para pensar? Irmãos, presta atenção, olha para cá. Isso é muito sério. Se você fizer uma reflexão da tua vida de um ano atrás, quantas pessoas que andavam do teu lado e você achava que era pro resto da tua vida e hoje não estão mais do teu lado? E quantas pessoas novas neste um ano apareceram na tua vida do nada e de repente hoje se tornaram pessoas importantes na tua vida? Se conhece ou alguém teve essa experiência? Eu tive isso aqui. Por que, pastor? Por que isso acontece? Escute, tem pessoas na nossa vida, olha para cá, guarda isso no teu coração. Tem pessoas na nossa vida que vão nos levar até um nível. Como assim, pastor? Essa pessoa, Deus usou por um determinado tempo para fazer você subir até esse nível. Só que essa pessoa, ela não vai levar você a um próximo nível. Aí automaticamente, às vezes não acontece nada, irmãos. Não existe briga, não existe situações, mas automaticamente aquela pessoa sai de lado. Aí você fala assim: nossa, puxa vida, fulano de tal. Vem em casa serrar café direto. Chegava na hora do almoço do domingo. Hoje não chega mais. Você fala assim: puxa vida. De repente são outras pessoas. Por quê? Porque Deus tirou aquelas pessoas e Deus colocou outras pessoas. Porque as outras pessoas que Deus está colocando no teu caminho é para fazer você sair deste nível e chegar no nível maior. Só que tem pessoas que é tão chata. Que tá tão chato mesmo. Mas é tão chato que ela nunca vai conseguir ter conexão para mudar o processo da vida dela.
E aí vai chegar com a cara lavada para Deus e dizer, Deus, essa palavra está dizendo que o Senhor não faz acepção de pessoa, né? Aí quer usar a Bíblia para falar com Deus, para brigar com Deus. Mas no meu caso, coitadinho de mim. Não, não é coitadinho de você não. É porque você não está entendendo, tem coisas que você precisa mudar. Porque se você não mudar, nunca vai acontecer as coisas que Deus tem para fazer na tua vida. Por quê? Porque a maior mudança na tua volta não começa na tua volta. Começa em você. E nem sempre, irmãos, olha para cá, nem sempre a gente quer ouvir isso. O que a gente quer ouvir? O culpado é o diabo. O diabo tem hora que está sentado na beira da esquina, com nenhum coitado lá dizendo assim, eu não tenho culpa nisso. E a gente sempre tem mania de dizer, é o diabo, não é o capeta, não é Satanás, não é o vizinho, não, irmãos, às vezes é nós. E a maioria das vezes coisas não acontecem na nossa vida, não é, pastor, o universo não está conspirando ao meu favor, irmão. Não está tocando a cabeça do irmão, um pedaço de pau. Escreveu oração e cobriu o irmão de oração. Escreveu oração, um pedaço de pau assim, oração. Aí a hora que o irmão vem falar isso, o universo não conspira a meu favor. Pá! Na cabeça. Que não conspira, irmão? Você é um miserável de um chato. Você não muda. Você não deixa Deus tocar na tua vida. É que nem aquele... Não, eu nasci assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Gabriela. Eu estava tentando lembrar o nome da mulher, você lembrou eu? Foi usado por Deus a mensagem. Sabe essa pessoa que se lembrou que é assim? A pessoa nunca vai sair da vida dela. Porque ela não permite a transformação. Imagina, irmão, se essa mulher é a pessoa chata que você lembrou agora. Sabe o que ia acontecer com ela? Igual diz o profeta Tiririca, ela ia morrer. Não, pastor, as coisas não acontecem porque as pessoas que estão à minha volta não conseguem me entender, irmão. Nem você consegue se entender. Nem você consegue, não permite uma mudança. A mulher, por ter um bom relacionamento, irmãos, e relacionamento faz parte do processo de Deus na nossa vida. Primeiro, relacionamento com quem estava dentro da casa dele. Escute, ela tinha um problema dentro da casa, mas a casa dela era o lugar mais importante, porque ela estava defendendo o maior patrimônio da vida dela. Não era o carro, não era a casa, eram os filhos, a família. Essa mulher tinha um bom relacionamento, porque se ela não tivesse um bom relacionamento, ela não ia conseguir emprestado as vasilhas. E tem muito propósito que são frustrados, porque você não consegue ter relacionamento com pessoas. E aqui eu abro o campo para outra coisa. E nem era isso o tema da mensagem, mas vamos para isso aqui mesmo. Por quê? Porque você já se frustrou com tantas pessoas na sua vida, que hoje você não consegue mais se conectar com outras pessoas. Já se frustrou com a igreja. A religião, irmãos, é algo criado pelo homem. A religiosidade é algo criado pelo homem, irmãos. A palavra religião é religar-se-á, né? Mas é usado de uma forma tão grotesca pelos homens que colocam condições de nós sermos abençoados, somos frustrados, somos decepcionados na nossa caminhada de fé. E às vezes o que acontece? Por ter acontecido isso, a gente não permite ser curado por dentro e a gente acha que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu de novo. E aí o que acontece? A gente fecha a porta para coisas novas. Vai pedir vasilha emprestadas. Ela foi, entrou, fecha a porta da tua casa, sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite. Olha para cá que eu vou correr e encerrar. Ela ouviu uma direção, e ouvir uma direção, irmãos, é importante, mas mais importante que você ouvir, é você colocá-la em prática. Porque não adianta eu sair daqui do culto dizendo, pastor, a palavra falou comigo. Olha, pastor, não, olha, eu preciso mudar mesmo, pastor. Mas quando eu saio da porta para fora, irmãos, eu não faço. A palavra ela tem que trazer mudança na minha vida. Irmãos, a palavra precisa trazer mudança na minha vida. A palavra precisa trazer mudança na minha vida. Será que as coisas que estão acontecendo na minha volta, como eu disse, e essa é a grande mania de nós acharmos sempre um culpado para as situações que nós estamos vivendo, mas na verdade somos nós. E não adianta eu ouvir e não praticar. Tiago vai dizer, olha, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes.
insignificantes. É a mesma coisa de você chegar e falar para a pessoa, não sai do pecado. Mas você está vivendo no pecado. Você não pode fazer isso, mas você está fazendo pior. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Muitas coisas que estão à sua volta precisam mudar, mas para que isso mude, você precisa permitir Deus mudar dentro de você. Deus precisa mudar algo na tua vida, algo na minha vida. Eu falo isso a começar do altar, irmãos. Tem dias, e a maioria dos dias eu sou confrontado por Deus. Quem disse que Deus passa a mão na minha cabeça? Ela foi, fechou a porta. E começou a despejar o azeite. Tinha um pouquinho só, mas ela começou a despejar. Fala comigo assim, Deus é especialista. Fala assim, Deus é especialista e fazer coisas grandes a partir do momento que eu decido obedecer. Sabe aquela história de que o próprio Deus disse para Saul, é melhor você obedecer do que sacrificar? Deus não estava falando que ele não queria mais o sacrifício, mas Deus estava falando que era muito importante ter a obediência. E ela começa a derramar as vasilhas vão se enchendo. Quantas vasilhas tinha? Muitas. Mas qual era a quantidade de muitas? Não sei. Agora pensa comigo. Se essa mulher tivesse 5 vasilhas, somente naquele dia, quantas vasilhas iam se encher? Quantas vasilhas iam se encher? Se ela tivesse 10 vasilhas naquele dia, quantas vasilhas iam se encher? Você já parou para pensar que muitos milagres na tua vida não acontecem porque você limita Deus? Sabe aquelas pessoas que falam assim, com a boca, eu acredito, mas elas não conseguem colocar em prática no teu coração e se posicionar de verdade em posição de quem acredita? Porque não adianta você falar, você tem que se posicionar. Se é muitas, Rafael, é muitas. Se Deus falar assim, busca 5, era 5. Irmão, se Deus um dia, Deus não vai fazer isso, eu acho, né? Não sei. Mas se Deus um dia falar para mim assim, você tem que ficar plantando bananeira. Você deu risada. Ô Beto, tá engraçadinho hoje, né? Mas se você precisar plantar bananeira para você receber, irmãos, eu vou ficar falando assim, mas será? Não, irmãos, eu vou fazer. Tem muitas pessoas aqui que Deus já deu a direção para você. Deus já falou. O que você precisa fazer é obedecer. E uma das coisas que Deus mais necessita que nós estejamos realmente é totalmente entregue a Ele. Porque quando a gente está entregue a Deus, irmãos, a gente não fica medindo esforço para fazer aquilo que Deus direciona. Quando Deus manda, irmão, é um direcionamento para que algo maior aconteça na nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra profética. Tem coisas de Deus sendo preparadas para a tua vida. Deus está esperando um passo de fé. Deus está esperando uma decisão sua, um posicionamento. O céu está aberto, irmão, deixa eu dizer algo para você. O mundo está pregando crise, mas nós não estamos baseados nas coisas do mundo. Eu e você estamos ligados à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida. Tem azeite multiplicando. Tem coisas que você achou que era insignificante na tua vida, mas Deus está dizendo, é daí que vai começar os maiores milagres da tua vida. E se você crê nisso, aplauda Jesus desse lugar. Oh! Aleluia! Se coloque em pé em nome de Jesus. Aplauda Jesus, irmãos. Aplauda Jesus. Aleluia! Se coloque em pé. Olha o que a Bíblia diz. Que ela fez isso. Quando as vasilhas acabaram, ela disse, traga mais uma vasilha. Porém o filho dela disse, não há. Então o azeite parou. O azeite nunca acabou. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo, e acabou o azeite. Irmãos, o azeite nunca acabou. O que acabou foi as vasilhas. Porque se tivesse mais vasilhas, mais azeite ia sair. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Guarda isso no teu coração. Esse é até o tema da palavra. Nós vamos viver milagres. Esse é o tema dessa mensagem de hoje. Nós vamos viver milagre, vivendo um milagre. E eu profetizo na tua vida, tem milagre de Deus chegando na tua vida, em nome de Jesus. Nós vamos viver, irmão. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora, ele só vai acreditar que existe um Deus que é poderoso quando eles começarem a ver milagres acontecendo na nossa vida. E eu e você, bate no teu peito e fala assim, eu... Não, irmão. Bate e fala assim, eu
Sou instrumento de milagre. Olha o que ela disse. Não tem nada. Aí o azeite parou. Aí então veio ela e fez saber o homem de Deus. Fala comigo assim, gratidão. Não fala mais alto, fala assim, gratidão. Gratidão chama-se, a gente acaba comentando, dizendo que gratidão é a memória do coração. E a ingratidão é a amnésia do coração. Porque tem muitas pessoas que são... Irmãos, Deus não tem dificuldade em dar. Olha para cá, Deus não tem dificuldade em dar. A grande dificuldade de hoje em dia é as pessoas se manterem na bênção. Como assim, pastor? A Bíblia diz, pedir-se e dar-se-vos-á. Irmãos, Jesus vai contar uma parábola de uma viúva insistente, a qual ela chega para o juiz e diz, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Até o juiz dizendo, eu não aguento mais ver essa mulher, eu vou julgar a causa dela. Aí Jesus faz uma comparação na parábola dizendo, olha, se o juiz que era mau julgou a causa, ouviu, imagine Deus. Se nós pedimos pão, Ele vai dar pedra. Deus, irmãos, Deus tem facilidade em dar. Irmãos, Deus tem facilidade em dar. Deus é generoso, olha para cá, Deus é generoso. O grande problema nosso é que nós, muitas vezes, por não sermos gratos a Deus, guarda isso no teu coração, que a gratidão é algo que Deus é apaixonado. A gratidão é a memória do coração. E Deus, Ele ama pessoas que são gratas. O primeiro lugar que essa mulher foi, depois de algo acontecer, não foi contar para os vizinhos. Mas ela foi direto para o homem de Deus, irmãos. Ela foi honrar o que era de Deus. E quando a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a direção de Deus e a gente continua sendo grato a Deus, existem outras palavras sendo liberadas para que a gente possa se manter na promessa de Deus. Olha para cá, para a gente se manter na bênção de Deus. Deus não quer só te abençoar. Você que está em casa ouvindo, Deus não quer só te abençoar. Deus quer fazer você se manter na bênção que Ele preparou para a tua vida em nome de Jesus. Olha que o profeta diz. Opa, você veio aqui? Lembrou? Vai. E olha que palavra isso aí, irmãos. Vai. E olha o que ele diz. Vende o azeite. Acerta o seu passado. Tem coisa pendente no teu passado. Quando você obedece. Irmãos, Deus é poderoso para visitar o teu passado e resolver situações que estavam pendentes lá atrás, que estavam te travando nos dias de hoje. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Quando tem direção de Deus, tem obediência de Deus, Deus é poderoso para mudar situações que aconteceram e que estão no mundo espiritual te travando hoje. Deus é poderoso para virar essa chave e fazer a tua vida deslanchar em nome de Jesus. Vai e vende. Por quê? Porque tinha um problema. Então vai resolver o teu passado. Vai resolver o teu passado. Paga a tua dívida e você e os teus filhos vão viver do resto. Estava dizendo, vai pagar as suas dívidas hoje, vai ter tranquilidade. E vai viver do resto, futuro. Ah não, você não entendeu, de verdade. Deus é poderoso para resolver teu passado, para mudar o teu presente e garantir o teu futuro. Eu vou dizer de novo para que você possa dar um glória a Deus mais alto, porque essa é a palavra de Deus. A obediência, ela gera milagres que você nem imagina. A gratidão no teu coração faz milagres de Deus permanecer na tua vida de uma forma que você nem imagina. Tem muitas situações na tua vida que pessoas que entraram aqui, lógico que eu não sou nem louco de dizer que para todo mundo, mas tem situações de pessoas aqui que estão mal resolvidas no teu passado. Pessoas que não conseguiram resolver situações, estão machucadas, estão mal resolvidas, problemas de relacionamento, problemas financeiros, situações do passado. Deus está dizendo, através da tua fidelidade, da tua gratidão, eu sou Deus que posso visitar o passado, eu sou Deus que posso preservar o teu presente, mas eu também sou Deus que posso garantir o teu futuro. Eu posso liberar uma palavra profética na tua vida. Deus está mexendo no teu passado, Deus está garantindo o teu presente, mas Deus também está trabalhando no teu futuro. A tua história, a tua vida será
nessa terra um instrumento de milagre, de vitória, de resposta de Deus. Levante as suas mãos se você crê e diga: Deus, eu creio em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante, feche seus olhos por um instante e comece a dizer: Deus, se você tem coisas que no passado estão travando a tua vida, comece a apresentar para Deus agora. Diga: Deus, eu creio em nome de Jesus que essas situações vão ser resolvidas. Pai, eu creio que mesmo que eu esteja hoje, neste dia de hoje, passando por um momento de dificuldade, eu sei que o Senhor é o Deus do presente, mas eu sei, ó Pai, que Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, passado, o Senhor é o mesmo hoje, presente, e o Senhor será sempre futuro. Deus é o Deus do passado, Deus é o Deus do presente, mas Deus é o